Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Vamos debater hoje o discurso do presidente Bolsonaro na ONU. Mas antes, por favor, se inscrevam no canal para receber as notificações, apertem o sininho, curtam e compartilhem, para que nós possamos debater de forma mais ampla esses assuntos que nos preocupam muito. O discurso de Bolsonaro na ONU foi ridículo, mentiroso, tergiversador e apresenta graves perigos que precisamos combater. O primeiro grande perigo é dizer que o seu discurso não é ideológico, ao afirmar que está combatendo as ideologias, como se a dele não fosse uma ideologia racista, misógina, homofóbica, que quer destruir a floresta, que é contra a natureza, que é contra o Brasil e que se apresenta como nacionalista. É a maior mentira que existe. É se apresentar como nacionalista quando não é. Mas queremos apresentar o primeiro aspecto. O primeiro aspecto é o combate à grave situação que vive a Venezuela. A Venezuela está cercada, ela sofre um bloqueio das suas reservas em dólares, 30 bilhões, cerca de 30 bilhões das reservas venezuelanas estão congeladas, confiscadas, roubadas pelos Estados Unidos em bancos estrangeiros. Isso dificulta a vida do povo venezuelano demais. Os Estados Unidos bloqueiam o acesso da Venezuela ao NAFTA, que é a substância que faz com que o petróleo possa ser extraído do subsolo venezuelano e aí possa restabelecer sua produção. Bem, a Venezuela sofre esse bloqueio, sofre um bloqueio cambial, sofre um bloqueio das suas reservas e sofre um bloqueio comercial. O Brasil se coloca no governo Bolsonaro como um instrumento colonial dos Estados Unidos para atacar a Venezuela. E ele, Bolsonaro, vem dizer que é contra o colonialismo. É uma mentira abjeta, uma mentira deslavada. Né? Esse é um dos primeiros aspectos. O segundo aspecto que nós queremos colocar é esse de não ser ideológico. Ele é ideológico. O discurso do Bolsonaro é ideológico, de uma ideologia extremamente nociva para o mundo e para o povo brasileiro. Foi um discurso que tentou se apresentar como altivo, como soberano, como de um país acima dos interesses externos. Também é mentira. Bolsonaro é subserviente ao governo Trump, subserviente ao governo dos Estados Unidos, subserviente às corporações, principalmente americanas, e ele não representa nenhuma altivez. Ele é a total dependência, a total subjugação frente ao capital internacional. O que ele quer? Ele quer que as reservas minerais brasileiras, que o solo e o subsolo possam estar ao serviço dessas corporações. Essa é a pergunta. Quem vai ganhar com isso? Ele tentou fazer parecer com que as nações indígenas que hoje estão nas reservas irão ganhar. Não vão. Isso é baseado, como eu disse, que é uma análise ideológica. É uma análise ideológica minha. Isso está baseado no livro do Marx, O Capital, Crítica da Economia Política, onde ele analisa a acumulação primitiva. O que é que Bolsonaro é? É o representante direto de um novo tipo de colonialismo, um novo tipo de saque ao planeta Terra, de saque ao Brasil, que é um colonialismo que quer a acumulação primitiva. O que é? Tomar terras que não pertencem às empresas, tomar terras de populações tradicionais e trazer essas terras para o ganho do capital. O capital vive uma enorme crise de queda das taxas de lucro. Nós discutimos isso no vídeo anterior. Bem, Bolsonaro quer a subjugação do Brasil a essas empresas internacionais. Aí ele mente abertamente, dizendo que é contra o colonialismo. Não é verdade, ele é um representante colonial. Mente dizendo que defende os interesses nacionais. Não é verdade. Ele defende o interesse de grandes empresas internacionais que vão estar unidas a certas empresas nacionais ligadas ao grupo dele, que vão ganhar muito dinheiro, vão ganhar, como ele falou, diamante, né, ouro,
terras raras. Quem vai ganhar não vai ser o povo brasileiro, vai ser o grupo associado, no poder associado ao capital internacional. Esse é o primeiro aspecto. Para isso ele teme, foi um discurso do medo, um discurso em que ele aparece como se estivesse corajosamente enfrentando poderes internacionais, quando é falso. É essa tergiversação, a enganação que ele desenvolve desde os períodos de deputado. Ele quer aparecer uma coisa que ele não é. Ele é medroso. Ele se apresenta como alguém que tem medo frente a esses poderes internacionais. Teme o cacique Raoni e fabrica uma liderança indígena para combater Raoni. Fabrica um documento de indígenas produtores rurais, ou seja, indígenas latifundiários. Onde é que existe isso, né? Na verdade, ele quer devastar a floresta amazônica. Nos aproximamos de um momento perigoso, extremamente perigoso. Ele diz que a Amazônia está preservada. O que é que ele quer dizer? Que, na verdade, dá para explorar, para ampliar a exploração, dá para ampliar o desmatamento, as queimadas, dá para ampliar a exploração mineral ao serviço do capital internacional. Quem eu ou você estaremos beneficiados por isso? Não, porque nós sofreremos as consequências dessa devastação ambiental. Né? A lista é tão grande que eu precisei anotar. É um discurso que usou a ciência, ou seja, a Amazônia realmente não é o pulmão do mundo, mas contra a ciência, porque ele não acredita na ciência. É um discurso contra a universidade e a escola, porque ele quer eliminar a universidade e a escola. É um discurso que foi homofóbico, sem dizer abertamente, porque medrosamente ele não disse as palavras chulas e abjetas e nojentas com as quais ele normalmente trata esse tema. Foi contra as nações indígenas, ao tentar apresentar uma indígena liderança que não existe para as nações indígenas. Ele foi um discurso anticolonial, mas na verdade para submeter o Brasil a um novo colonialismo, um colonialismo 2.0, vamos dizer, um colonialismo do século XXI, que apresenta enormes interesses de corporações internacionais. Essas corporações internacionais são as responsáveis no setor mineral por todas as guerras que existem no mundo, e ele quer trazer as corporações para essa imensa extração mineral e da floresta, derrubada da floresta, extração mineral, queima, produção de agropecuária em áreas que são de terras extremamente frágeis e que vão abalar o equilíbrio e o ecossistema do Brasil e do mundo. Então nós temos um grave perigo pela frente. Né? Como eu disse, foi o discurso do medo, um discurso em que ele evita agir e falar com as palavras que normalmente usa, que teme sanções internacionais, um discurso que tenta se mostrar altivo frente a determinados países, mas numa total subserviência aos Estados Unidos e às suas corporações. Nós enfrentaremos graves problemas mais adiante, graves problemas, porque o governo Bolsonaro, acuado pelas acusações reais de massacre a líderes do campo, massacre a líderes indígenas, queima da floresta, ataque à biodiversidade, saque das reservas brasileiras. Ele promete ampliar isso ainda mais. Ele se acua para poder atacar, mas na verdade é o medo. Ele promove um saque apresenta a liberdade econômica. Liberdade econômica para quem? Vendendo as empresas estatais para companhias internacionais. Como se organizam esses dois grupos? Como é possível manter um discurso nacionalista com venda das estatais brasileiras? E também queremos encerrar o vídeo discutindo um tema essencial do discurso ridículo feito na ONU. A ideia de que o Brasil viveu os últimos governos no socialismo.
falso, assim, de um despreparo cultural que não tem palavras. Não sabe o que é socialismo, não sabe o que é capitalismo direito. Ele ouviu o galo cantar e não sabe onde foi. Na verdade, os últimos governos, principalmente os governos Lula e Dilma, apresentaram programas de distribuição de renda. Pequenos programas. Se nós compararmos o Bolsa Família, que ele criticou que as nações indígenas vivem com esse Bolsa Família, representam 0,5% do orçamento nacional. Não é nada perto dos mais de 40%, chegando a 50% dos juros, né, que são dados aos bancos e aos mega especuladores que sugam e sangram o povo brasileiro. Né? Hoje, nós precisamos de governos que distribuam a renda, que possam permitir ao povo brasileiro que vive grave problema do desemprego nenhum detalhe sobre as famílias, as pessoas desempregadas. Nenhuma palavra sobre aquelas multidões que vivem hoje nas ruas do Brasil. Muitas delas, mais de 60%, nunca tinham vivido nas ruas. Não fala da fome, não fala das comunidades que já não possuem médicos, porque ideologicamente ele retirou médicos cubanos. Aí não é só nem ideologia o programa Mais Médicos. É racismo, é xenofobia, são médicos cubanos. Então não quero esses médicos atendendo as pessoas nos mais distantes locais do Brasil, no interior do Brasil. Aquelas pessoas que nunca tinham visto médico e hoje estão sujeitas a problemas de saúde sem nenhuma assistência. Então, o que ele chama de socialismo, e isso é o que nós devemos notar, o que ele chama de socialismo é o que ele se opõe. O que é que ele se opõe? Distribuição de renda. Melhor qualidade de vida para as populações mais pobres. Programas de médicos e assistência social. Programas de melhoria da natureza, de preservação da natureza, melhoria da qualidade de vida, abandono do veneno que é engolido diariamente por nossas crianças, por nossas famílias. Veneno que ultrapassa, em média, os 5 litros por ano e que ele se esforça em liberar novas camadas, novas marcas de veneno. Então, a quem serve Bolsonaro? Ele serve ao medo. Ele teme a população brasileira. Ele odeia o povo brasileiro. Ele adora o autoritarismo. Ele se esconde por trás das armas. Ele se esconde por trás do partido militar policial que o apoia. Surgiu um novo partido no Brasil. E é esse partido com o qual ele conta. O partido que impede a distribuição de renda, que vende as empresas estatais, que quer vender os minérios do Brasil, que quer devastar a floresta amazônica, que odeia as nações indígenas e quer eliminá-las, sob o suposto tema de que eles são seres humanos. É óbvio que eles são seres humanos. Ele representa aqueles que nunca acreditaram que os indígenas são seres humanos. E ao que é que cabe aos seres humanos? Cabe aos seres humanos a possibilidade de escolher seu modo de vida. Ele não quer que as nações indígenas escolham seu modo de vida. Ele acha que essa é uma escolha de ONGs estrangeiras. Não. As nações indígenas têm direito a escolher a sua vida junto à natureza. Não querem escolher a vida do desemprego, a vida da moradia ao relento nas cidades brasileiras, sendo atacada por fascistas e nazistas que queimam indígenas nas ruas. Eles querem escolher a vida junto à natureza. Eles querem a sua cultura. Mas Bolsonaro quer eliminar tudo isso. E ainda vem falar, por último, eu disse que esse era o último tema, mas não, ele ainda vem falar do respeito religioso. Não falou das religiões de matriz africana, dos milhares de ataques que umbandistas sofrem em todo o Brasil. Vem falar de respeito religioso. Ele que acredita numa discriminação
das nações indígenas e das religiões de matriz africana, ele que é um serviçal daqueles antigos senhores de escravos, que odeia os negros, que acha que a política de segurança é matar pessoas inocentes, é matar crianças, é jogar a polícia para eliminar as pessoas, para esmagar a população mais pobre, e que vem falar em direitos humanos. Ele que nunca acreditou em direitos humanos, ele que nunca acreditou em respeito democrático, vem falar em democracia. Esse foi, talvez, um dos momentos mais tristes da história do Brasil no plano internacional. Ataque mentiroso. Eu não vou falar lobo em pele de cordeiro, porque eu respeito muito os lobos. Mas alguém de mentiroso que tentou passar um papel que não tem, ao mesmo tempo que defendia de forma oculta todo o seu discurso reacionário, retrógrado, preconceituoso. O discurso do medo, o discurso perigoso que mostra o programa de Bolsonaro, um programa de destruição. Destruição do emprego, destruição das rendas dos mais pobres, destruição das reservas minerais, destruição da floresta, destruição das nossas vidas. Fiquem atentos. Precisamos resistir a esse monstro que se avoluma. Obrigado.